Olá, eu sou o Dr. Antônio Teixeira, empresário contábil e advogado. E nesse vídeo falarei sobre a adesão do contrato de trabalho intermitente. Mas antes disso, gostaria que você desse joinha no nosso vídeo e se inscrevesse no nosso canal. Assim vocês vão estar nos estimulando a produzir mais conteúdo. Pois bem, o contrato de trabalho intermitente, que veio com a reforma trabalhista, muitas pessoas, tem sido muito divulgado na mídia, a questão da adesão dele, que tem sido baixa, por conta dos números, que o Ministério do Trabalho e Emprego tem divulgado. Mas o contrato de trabalho intermitente, que é um contrato com uma prestação não contínua, com alternância de prestação de serviço, ele é um contrato diferenciado, ele é um contrato que ele foge um pouco à regra dos contratos normais. São contratos específicos para determinadas situações. Então vejamos, é um contrato em que o trabalhador ele vai ser convocado com antecedência de 3 dias, e essa convocação vai estar lá descrito o período em que o trabalhador vai prestar aquele serviço. Se o trabalhador aceitar, se as partes aceitar e houver por algum motivo um descumprimento, existe uma previsão de multa de 50% dos valores devidos ao empregado. Então, você vê, já começa a ter uma situação de ônus. É proteção para ambas as partes? É proteção, mas caso não venha a se cumprir, poderá ser cobrada uma multa de um lado ou de outro. Mas continuando, não só isso, mas você é obrigado a convocar. Muitas vezes você precisa de uma forma imediata, mas aí a lei diz que você tem que convocar com 3 dias de antecedência. Então, isso são situações que são específicas do contrato, em que pode estar, de uma maneira ou de outra, atrapalhando a adesão a esse tipo de contrato. Sendo um contrato que paga pelas horas trabalhadas, e essa hora não pode ser inferior àquela hora ou do salário mínimo piso da categoria profissional, ou do mesmo valor do salário daqueles empregados que trabalham no mesmo estabelecimento. Pois bem, uma vez o empregado concluída a prestação, há que se pagar de imediato a remuneração, os adicionais, férias, proporcionais de férias, proporcionais de 13º. Então, você tem que fazer um recibo, fazer esses cálculos e pagar ao empregado logo após o término da prestação de serviço. Isso é uma outra situação. No contrato padrão, você paga só a remuneração e os adicionais. 13º, férias, etc. Isso é pago em outro momento. Outra situação é a questão do INSS do empregado. O empregado, a lei diz que não se pode recolher valor inferior a um salário mínimo. No contrato de trabalho intermitente, como não é um serviço contínuo, como não é uma prestação direta, pode sim haver recolhimentos de valores inferior a um salário mínimo. E aí, nesse caso, esse valor não vai ser considerado pela Previdência para efeito de benefício. A legislação do INSS, ela diz que nesses casos onde os valores que forem recolhidos forem inferior, tem que haver uma complementação por parte do funcionário para haver o reconhecimento do benefício. Então, mais um fator que cria um obstáculo para não só o caso do empregador, que nesse caso o empregador ele não perde, mas principalmente no caso do empregado. Ele vai aceitar o emprego, se for só aquele, os valores sendo inferior ao salário mínimo, ele não vai ter isso contado na Previdência, ou ele vai ter que complementar para ter esse valor dessa remuneração contada para efeito de benefício. Pois bem, esses fatores são fatores que contribuem para essa baixa adesão. Por quê? Ora, é muita situação, é muito detalhe, e muitas vezes esse tipo de contrato, ele é um contrato que não se aplica a todas as situações. Então, ele foi feito para uma situação específica, Então, não foi feito para você ter um empregado trabalhando continuamente nessa situação, não. Isso foi feito para suprir necessidades eventuais. Então, no nosso ponto de vista, são todas essas razões que influem para que esse contrato ele tenha uma baixa adesão. E ele vai ser sempre assim, porque ele não foi feito para funcionar em todas as situações, e sim em situações específicas. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.